Questão 17. A falsidade. Em 4 artigos. Em seguida, se pergunta sobre a falsidade. E sobre isso são 4 as perguntas. 1. A falsidade nas coisas. 2. Nos sentidos. 3. No intelecto. 4. Na oposição entre o verdadeiro e o falso. Artigo 1º. A falsidade nas coisas. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que não há falsidade nas coisas. 1. Com efeito, Agostinho diz: Se o verdadeiro é o que é, deve-se concluir que o falso não se encontra em lugar nenhum, apesar de todas as objeções. 2. Além disso, falso vem de enganar. Ora, as coisas não enganam, como diz Agostinho. Elas não mostram nada mais do que sua espécie. Logo, o falso não se encontra nas coisas. 3. Ademais, o verdadeiro é afirmado das coisas com referência ao intelecto divino, como se disse acima. Ora, qualquer coisa enquanto é, imita Deus. Logo, todas as coisas são verdadeiras, sem falsidade. Assim, nenhuma coisa é falsa. Em sentido contrário, Agostinho escreve: Todo corpo é verdadeiro corpo e falsa unidade. Porque imita a unidade, mas não é a unidade. Ora, qualquer coisa imita a bondade divina sem igualá-la. Logo, o falso existe em todas as coisas. Respondo: como o verdadeiro e o falso se opõem, e os termos opostos ou são em referência à mesma coisa, é necessário buscar a falsidade, antes de mais nada, onde se encontra a verdade, a saber, no intelecto. Nas coisas não há verdade ou falsidade, a não ser com relação ao intelecto. Qualquer coisa, segundo o que lhe convém por si, é denominada de modo absoluto, ao passo que, segundo o que lhe convém por acidente, só é denominada sob certo aspecto. Portanto, uma coisa poderia ser dita falsa, de modo absoluto, com referência ao intelecto de que depende, e ao qual se refere por si, com relação, porém, a outro intelecto, ao qual se refere de modo acidental, só poderia ser denominada falsa sob certo aspecto. Ora, as coisas naturais dependem do intelecto divino, como as artificiais dependem do intelecto humano. Por isso, as coisas artificiais são consideradas falsas, de modo absoluto e em si mesmas, à medida em que não estão de acordo quanto à forma da arte, donde dizemos que um artífice fez uma obra falsa, quando não está de acordo com a realização da arte. Assim, nas coisas que dependem de Deus, nada podemos encontrar de falso, se as consideramos em sua relação com o intelecto divino, pois tudo o que acontece nas coisas provém da ordenação do intelecto divino, a não ser, talvez, quanto aos agentes voluntários. Eles contam com o poder de se subtrair à ordenação do intelecto divino, o que constitui o mal de culpa, e por isso mesmo, esses pecados são chamados pela Escritura de falsidades e mentiras, como se vê no Salmo. Porque amais a vaidade e buscais a mentira. Inversamente, o ato virtuoso é chamado verdade da vida, enquanto
subordinado à ordem do intelecto divino, segundo a palavra de João. Aquele que age segundo a verdade vem à luz. Com relação, porém, a nosso intelecto, a que se referem por acidente as coisas naturais, delas se diz que são falsas, não de modo absoluto, mas sob certo aspecto. É isso de duas maneiras. Primeiro, segundo a razão do significado. Assim se diz que é falso, numa coisa, aquilo que é falsamente significado ou representado por uma oração ou entendimento. Dessa maneira, pode-se dizer de qualquer coisa que é falsa, quanto ao que nela não se encontra, como se disséssemos com o filósofo, no livro 5 da Metafísica, que o diâmetro é um falso comensurável, ou com Agostinho, que um ator trágico é um falso reitor. E inversamente pode-se dizer de qualquer coisa que é verdadeira, segundo o que lhe convém. Em segundo lugar, pelo modo de causar. Dessa maneira, diz-se de uma coisa que é falsa, se naturalmente faz com que se tenha dela uma opinião falsa. E como nos é natural julgar as coisas pelo que delas vemos exteriormente, pois nosso conhecimento se origina a partir dos sentidos. E os sentidos têm como objeto próprio e essencial os acidentes exteriores. Por esta razão, o que apresenta entre os acidentes exteriores das coisas a semelhança de outras coisas é chamado falso em relação àquelas coisas. Assim como o fel é falso mel e o estanho falsa prata. É o que nota Agostinho ao dizer que chamamos falsas as coisas que percebemos parecer com as verdadeiras. E o filósofo afirma, no livro 5 da Metafísica, que se dizem falsas todas as coisas aptas a se mostrar, ou como não são, ou que não são. Desse modo, se diz também que o homem é falso se gosta de opiniões ou palavras falsas, não todavia, se puder imaginá-las, pois nesse caso, os sábios e os eruditos poderiam ser chamados de falsos, como se nota no livro 5 da Metafísica. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a coisa referida ao intelecto, segundo o que ela é considerada verdadeira e falsa, segundo o que não é. Por isso, Agostinho nota que um verdadeiro ator trágico é um falso reitor, assim como um certo não ser se encontra nas coisas que existem. Assim também, nelas existe certa falsidade. Quanto ao segundo, deve-se dizer que as coisas não enganam por si, mas por acidente, pois dão ocasião à falsidade, pelo fato de parecerem semelhantes a coisas que não têm existência. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que não é com referência ao intelecto divino que as coisas são denominadas falsas. Elas o seriam, então, absolutamente falsas. Mas é com referência a nosso intelecto que elas são falsas, sob certo aspecto. Quanto ao quarto, deve-se dizer, em resposta ao que foi dito em sentido contrário, que uma semelhança ou uma representação deficiente não induz a razão de falsidade, exceto quando dá oportunidade a uma opinião falsa. Portanto, não se diz que haja falsidade onde existe uma semelhança, mas apenas onde esta semelhança é capaz de criar uma opinião falsa. Não em alguns, mas na maioria. Artigo 2º. A falsidade está nos sentidos? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que nos sentidos
não há falsidade. 1. Com efeito, Agostinho escreve: Se todos os sentidos corporais transmitem suas impressões tais quais as recebem, não vejo o que deveríamos exigir a mais. Se é assim, parece que não somos enganados pelos sentidos. Portanto, neles não há falsidade. 2. Além disso, o filósofo afirma no livro 4 da Metafísica: A falsidade não é própria dos sentidos, mas da imaginação. 3. Ademais, nas realidades incomplexas, não há nem verdadeiro nem falso, apenas nas realidades complexas. Ora, compor e dividir não cabe aos sentidos. Logo, nos sentidos não há falsidade. Em sentido contrário, Agostinho escreve: Em todos os sentidos, acontece de sermos enganados pela redução de uma semelhança. Respondo: não se deve procurar a falsidade nos sentidos, a não ser como aí se encontra a verdade. Ora, a verdade não está de tal modo nos sentidos que estes possam conhecê-la, mas enquanto tem dos objetos sensíveis uma apreensão verdadeira, como acima foi dito. Isso é assim porque os sentidos apreendem as coisas tal como elas são. Portanto, se acontece de um sentido ser falso, isto provém de que apreende ou julga as coisas diferentemente do que são. O sentido conhece as coisas à medida que tem em si a semelhança delas. De 3 maneiras, a semelhança de uma coisa está nos sentidos. Primeiramente e por si. Assim, na vista está a semelhança das cores e dos outros sensíveis próprios. Por si, mas não primeiramente. Assim, na vista está a semelhança da grandeza, da configuração e dos outros sensíveis comuns. Nem primeiramente, nem por si, mas por acidente. Assim, na vista está a semelhança, a imagem de um homem, não como tal, mas enquanto esta coisa colorida acontece ser um homem. Com respeito aos sensíveis próprios, os sentidos não têm falso conhecimento, a não ser por acidente e raras vezes. Porque isso provém de uma má disposição do órgão, que não recebe convenientemente a forma sensível. Assim como os outros órgãos passivos e mal dispostos recebem de maneira defeituosa a forma que neles imprime os seus agentes. Por isso, alguns doentes, cuja língua está mal, acham amargas coisas doces. Quanto, porém, aos sensíveis comuns, e por acidente, pode haver um julgamento falso, mesmo no sentido bem disposto, porque o sentido não está ordenado diretamente a estes objetos, mas por acidente ou consequência, enquanto se refere a outros. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a impressão do sentido é o próprio sentir. Como os sentidos transmitem suas impressões tais quais, segue-se que não somos enganados no juízo, pelo qual julgamos sentir algo, mas porque os sentidos são às vezes afetados de maneira diferente do que é a coisa. Segue-se que nula transmitem de forma diferente do que é. Assim, nossos sentidos nos enganam sobre a coisa, não sobre o fato de sentir. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a falsidade não é própria dos sentidos, porque eles não se enganam a respeito de seu próprio objeto. É o que vemos mais claramente
Nesta outra tradução, a percepção dos sentidos do sensível próprio nunca é falsa. Atribui-se a falsidade à imaginação, porque representa a semelhança da coisa, mesmo ausente. De modo que, se alguém considera a semelhança como a própria coisa, dessa apreensão provém a falsidade. É o que também diz o filósofo no livro 5 da Metafísica. As sombras, as pinturas e os sonhos são chamados falsos na medida em que as coisas às quais se assemelham aí não se encontram. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que este argumento prova que a falsidade não está nos sentidos, como naquele que conhece o verdadeiro e o falso. Artigo 3º. A falsidade está no intelecto? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que a falsidade não está no intelecto. 1. Com efeito, Agostinho escreve: Quem se engana não conhece aquilo em que se engana. Ora, disse que há falsidade em um conhecimento, na medida em que somos enganados por ele. Logo, não existe falsidade no intelecto. 2. Além disso, disse o filósofo: O intelecto é sempre reto. Logo, não existe falsidade no intelecto. Em sentido contrário, lê-se no tratado sobre a alma, Onde a composição de conceitos, há o verdadeiro e o falso. Ora, a composição de conceitos está no intelecto. Logo, o verdadeiro e o falso estão no intelecto. Respondo. Como cada coisa tem o ser por sua forma própria, assim também a faculdade do conhecimento vem a conhecer pela semelhança da coisa conhecida. Por isso, assim como uma coisa natural não deixa de ter o ser que lhe cabe segundo sua forma, pode, no entanto, deixar de ter coisas acidentais ou consecutivas à forma. Por exemplo, pode um homem deixar de ter os 2 pés, não, porém, deixar de ser homem. Assim, uma faculdade cognoscitiva não deixa de conhecer a realidade, cuja semelhança a informa. Por outro lado, pode deixar de ter algo que lhe é consecutivo ou acidental. Já se disse, por exemplo, que a vista não se engana a respeito de seu sensível próprio, mas sim no que diz respeito aos sensíveis comuns, que são consecutivos ao sensível próprio, e no que diz respeito aos sensíveis por acidente. Ora, assim como o sentido é informado diretamente pela semelhança dos sensíveis próprios, assim o intelecto é informado pela semelhança da essência das coisas. Por essa razão, o intelecto não se engana quanto à essência da coisa, assim como o sentido em relação aos sensíveis próprios. Mas quando compõe ou divide, pode se enganar, atribuindo à coisa de que conhece a essência algo que dela não se segue, ou mesmo que lhe é oposto. Assim, quando julga, o intelecto se comporta como os sentidos, quando julgam os sensíveis comuns ou acidentais. Com esta diferença, no entanto, como acima foi dito, ao falar da verdade, a falsidade pode estar no intelecto, não apenas por ser falso o conhecimento do intelecto, mas também porque este conhece a falsidade como conhece a verdade. Nos sentidos, ao contrário, a falsidade não está como conhecida, como foi dito. No entanto, porque a falsidade do intelecto por si só se dá com respeito à composição do intelecto. Por acidente também,
pode haver falsidade na operação do intelecto, pela qual conhece a essência, na medida em que aí se introduz a composição do intelecto, o que pode acontecer de duas maneiras. Na primeira, o intelecto atribui a definição de uma coisa a outra, como se atribuísse ao homem a definição do círculo. Então, a definição de um é falsa para o outro. Na segunda, o intelecto compõe entre si partes de uma definição que são inconciliáveis. Nesse caso, a definição não só é falsa com relação a determinada coisa, mas em si mesma. Por exemplo, se o intelecto constrói a definição animal racional quadrúpede, o intelecto é falso nessa definição, porque é falso construindo a proposição algum animal é quadrúpede. Por conseguinte, no ato de conhecer as essências simples, o intelecto não pode ser falso. Ou é verdadeiro, ou não conhece totalmente nada. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a essência da coisa é o objeto próprio do intelecto. Por isso, propriamente conhecemos uma coisa quando, reduzindo-a à sua essência, a julgamos. Assim acontece nas demonstrações, nas quais não há falsidade. É neste sentido que devemos entender as palavras de Agostinho, para quem Aquele que se engana não conhece aquilo em que se engana. e não no sentido de que ninguém se engana numa operação do intelecto. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o intelecto é sempre reto, na medida em que tem como objeto os primeiros princípios. A respeito deles, o intelecto não se engana, pelo mesmo motivo que não se engana a respeito da essência, pois os princípios evidentes por si mesmos são os que são imediatamente conhecidos, uma vez conhecidos os termos, já que o predicado está incluído na definição do sujeito. Artigo 4º. O verdadeiro e o falso são contrários? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que o verdadeiro e o falso não são contrários. 1. Com efeito, o verdadeiro e o falso se opõem, como o que é e o que não é. Pois verdadeiro é o que é. Diz Agostinho. Ora, o que é e o que não é não se opõem como contrários. Logo, o verdadeiro e o falso não são contrários. 2. Além disso, um dos contrários não está no outro. Ora, o falso está no verdadeiro, uma vez que, segundo Agostinho, Um ator trágico não seria um falso Heitor, se não fosse um verdadeiro ator trágico. logo, o verdadeiro e o falso não são contrários. 3. Ademais, em Deus, não existe nenhuma contrariedade, pois nada é contrário à substância divina, segundo Agostinho. Ora, a falsidade se opõe a Deus, pois na Escritura o ídolo é chamado mentira. A estas palavras de Jeremias. Abraçaram a mentira. A glossa acrescenta: Isto é, os ídolos. logo, o verdadeiro e o falso não são contrários. Em sentido contrário, o filósofo afirma que uma opinião falsa é contrária a uma opinião verdadeira. Respondo. O verdadeiro e o falso se opõem como contrários, e não como a afirmação e a negação, como alguns pretenderam. Para evidenciá-lo, é preciso saber
que a negação nada diz de positivo e não implica um sujeito determinado. Por conseguinte, pode ser dita tanto do ente quanto do não ente, como o que não vê, o que não está sentado. A privação, por sua vez, não diz nada de positivo, mas implica um sujeito determinado, porque ela é, como se diz no livro 4 da Metafísica, uma negação em um sujeito. Assim, só se diz cego de um sujeito a quem convém, por natureza, a visão. O contrário, por sua vez, diz algo de positivo e implica um sujeito determinado, como preto é uma espécie de cor. Ora, o falso diz algo de positivo. Com efeito, segundo o filósofo, falso é aquilo que se diz ou parece ser o que não é, ou não ser o que é, como o verdadeiro estabelece um sentido adequado à coisa. Assim, o falso estabelece um sentido não adequado. Fica então claro que o verdadeiro e o falso são contrários. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que o que está nas coisas é a verdade das coisas. Mas aquilo que existe, como apreendido, é o verdadeiro do intelecto, no qual, antes de tudo, está a verdade. Então, o falso é o que não existe como apreendido. Entre a apreensão do ser e do não ser, existe contrariedade. E o filósofo também prova que a afirmação "o bem é bom" é contrária a "o bem não é bom". Quanto ao segundo, deve-se dizer que o falso não está fundado sobre o verdadeiro, que lhe é contrário. Tampouco o mal sobre o bem, que lhe é contrário, mas sobre o que é seu sujeito. Pois, nos dois casos, o verdadeiro e o bem são universais, convertíveis entre si com o ente. Por isso mesmo, como toda a privação está fundada num sujeito, que é ente, assim também todo o mal está fundado em algum bem, e tudo o que é falso em algo verdadeiro. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que os contrários e os termos opostos, em razão da privação, referem-se naturalmente a um mesmo sujeito. Daí resulta que nada é contrário a Deus se o consideramos em si mesmo, ou em razão de sua bondade, ou de sua verdade, pois em seu intelecto não pode haver falsidade alguma. Mas, em nossa apreensão, existe algo contrário, pois uma opinião verdadeira a seu respeito tem por contrário uma opinião falsa. Por isso, os ídolos são chamados mentiras opostas à verdade divina, na medida em que a falsa opinião que se tem dos ídolos é contrária à opinião verdadeira sobre a unidade de Deus.